que a pessoa que nunca teve nenhum contato com o Espiritismo, que nunca estudou a doutrina, que nunca nem mesmo leu sobre o Espiritismo, ouça o nosso podcast pela primeira vez e ache estranho algo que está sendo tratado ali, não compreenda direito alguma coisa, algum termo, algum raciocínio, tudo bem, tem motivo para isso. Nada que um estudo assíduo, constante, profundo, na sequência correta das publicações de Allan Kardec, a começar por ali com o livro O que é o Espiritismo, conforme o mestre orienta em O Livro dos Médiuns ou O Guia dos Médiuns e dos Evocadores, não traga o entendimento daquilo que nós refletimos, que nós dissemos por aqui através dos nossos microfones. Agora, que a pessoa que está há muitos anos inserida no movimento espírita não compreenda certos raciocínios que fazemos, que se espante com algo que é colocado, aí sim isso causa espanto. Mas causa espanto em nós, porque afinal de contas é espírita. Muitos espíritas que fazem parte do movimento espírita que aí está, o enxergam como sendo o próprio espiritismo. Simples raciocínio. Quer ver algo bem interessante? Kardec, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de junho de 1862, vai dizer em seu discurso na abertura do ano social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a 1º de abril daquele ano. Além dos membros propriamente ditos, ela, a sociedade, tem correspondentes, mas seus relatórios puramente científicos apenas objetivam mantê-la ao corrente do movimento espírita nas diversas localidades e me fornecem documentos para a história do estabelecimento do espiritismo, material que venho recolhendo. Temos aí 2 destaques muito importantes a fazer. Allan Kardec estabelecendo o espiritismo, também através dos materiais que ele vinha recebendo. E a segunda, a afirmação da contribuição dos correspondentes da sociedade que lhe enviavam relatórios. Mas vejamos, relatórios exclusivamente científicos. Ele continua, seu objetivo, o objetivo da sociedade, por estudos conscienciosos, feitos sem preconceitos e sem partido, é o de elucidar as várias partes da ciência espírita, buscar as causas dos fenômenos e recolher todas as observações de natureza a esclarecer o problema tão importante e tão palpitante e de interesse do estado do mundo invisível, de sua ação sobre o mundo visível e das inumeráveis consequências daí decorrentes para a humanidade. Ora, são esses hoje os grandes objetivos dos espíritas? Estudos conscienciosos feitos sem preconceitos e sem partido? Esclarecer, explicar as várias partes da ciência espírita? Buscar as causas dos fenômenos e observar as inumeráveis consequências decorrentes destes para a humanidade? É mesmo. Pensa-se, afinal, como Kardec pensava em relação ao estudo e à propagação do espiritismo? É esse o olhar hoje em dia que é orientado que se deva ter no meio espírita, não é? Kardec continua. Também só podemos aplaudir a feliz ideia de vários membros de organizar reuniões particulares em seus lares. Elas têm a vantagem de estabelecer relações mais íntimas. Além disso,
são locais de encontro para uma porção de pessoas que não podem vir à sociedade, onde podem ter uma primeira iniciação, onde podem fazer bom número de observações que depois convergem para o centro comum, a sociedade. Enfim, são canteiros para a formação de médiuns. Nossa, hoje em dia, formar médiuns em casa, reuniões particulares nos lares, uma iniciação em espiritismo, é mesmo? Vejamos bem, lares que são canteiros para a formação de médiuns, é assim que acontece? É divulgado isso no meio espírita? Impossível diante do pensamento comum. A maioria de nós acredita que esse tipo de reunião deva ser realizada invariavelmente numa instituição, entre suas quatro paredes físicas. Ou não é? Alguém já se perguntou por que tem que ser assim? Ou pelo menos por que o nosso chefe espírita orientou daquela forma? Ou será que aquele que tem a orientação direta do Espírito de Verdade, que tem o Espírito de Verdade como guia espiritual, cometeu um erro ao afirmar daquela maneira? E Kardec segue: sinto-me feliz em assinalar um outro progresso no que concerne aos médiuns. Jamais em nenhuma outra época vimos tantos participando dos nossos trabalhos, pois chegamos a ter 14 comunicações na mesma sessão. Contudo, mais precioso do que a quantidade é a qualidade, a julgar pela importância das instruções que nos são dadas. Nem todos apreciam a mediunidade do mesmo ponto de vista. Uns a avaliam pelo efeito. Para estes, os médiuns velozes são os mais notáveis e os melhores. Nós, que antes de tudo buscamos a instrução, damos mais valor àquilo que satisfaz ao pensamento do que ao que apenas regala os olhos. Assim, preferimos um médium útil, com o qual aprendemos alguma coisa, a um outro admirável, com quem nada aprendemos. Há, porém, um ponto ainda mais importante, sem o qual tal ensino não teria produzido frutos ou pouco teria produzido. Sabemos que os espíritos estão longe de possuir a soberana ciência e que podem enganar-se, que frequentemente emitem suas próprias ideias, justas ou falsas, que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se exercite em discernir o verdadeiro do falso, aquilo que é racional daquilo que é ilógico. É por isso que nada aceitamos de olhos fechados. E então, o que Allan Kardec espera do espírita sincero é realizado hoje em dia? Os espíritas não aceitam nada de olhos fechados? O espírita dá mais valor àquilo que satisfaz ao pensamento do que ao que apenas proporciona prazer aos olhos? Os espíritas do nosso tempo têm, afinal de contas, consciência que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer só é considerada pelos espíritas como opinião individual, que pode ser justa ou falsa e só tem valor quando sancionada pelo ensino da maioria dado nos diversos pontos do globo? Conforme está dito na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de outubro de 1865,
Eles compreendem e aceitam que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, que é a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares, como está estabelecido no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo? Será que a grande maioria dos espíritas da atualidade sabem, afinal, o que representa o controle universal do ensino dos espíritos para todos nós? Pelo menos compreendem a sua importância ou mesmo o que vem a ser esse controle? Gente, as verdades que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos. Contudo, ele foi organizado em livros por Allan Kardec e toda a equipe de espíritos superiores. Mas hoje em dia, quem é mesmo que o procura para um estudo sério? Eu tenho todos os livros publicados por Allan Kardec na minha biblioteca, que é cheia de livros espíritas. Exclama alguém todo orgulhoso de si mesmo. Só tem um detalhe. Da mesma forma que apenas possuir um bom instrumento sem estudá-lo seriamente não faz de ninguém um bom músico, possuir todas as obras publicadas por Kardec sem estudá-las com a seriedade que o mestre orienta, não faz de ninguém um espírita sincero. Para finalizar, um recado do codificador do Espiritismo para todos nós espíritas. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio de 1864. Repetirei aqui o que disse Alhures, porque nunca seria demasiado repetir. A força do Espiritismo não reside na opinião de um homem ou de um espírito. Ela está na universalidade do ensino dado por estes últimos. O controle universal, como o sufrágio universal, resolverá no futuro todas as questões litigiosas. Ele estabelecerá a unidade da doutrina muito melhor que um concílio de homens. Ficai certos, senhores, que esse princípio abrirá seu caminho como o fora da caridade não há salvação, porque ele está embasado na mais rigorosa lógica e na abdicação da personalidade. Ele não poderá contrariar senão os adversários do Espiritismo, bem como aqueles que só têm fé em suas luzes pessoais. Muito obrigado por nos ouvir. No momento da gravação deste episódio, nosso podcast já tinha sido ouvido 6.416 vezes. Nossas vozes estão chegando a vários pontos do planeta. Nossos mais sinceros agradecimentos a todos os ouvintes dos mais diversos países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Austrália, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha e muitos, muitos outros países, principalmente os ouvintes brasileiros. A relação completa dos países que nos escutam colocaremos na descrição deste episódio. Hoje, nosso abraço especial vai para nossos ouvintes franceses que nos escutam do país de Loire, da Ilha de França e de Auvergne-Roda no Alpes. Obrigado! É muito bom saber que estamos sendo úteis ao que Allan Kardec descreve como sendo a causa do Espiritismo. Continuem com a gente. Até o próximo episódio.
KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.